Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho e mostrar como é que eu estudo. Algumas pessoas chegam em mim e me dizem: Cris, como que você consegue estudar? Sendo mãe, andando o dia inteiro, como você consegue? E eu tô aqui para te dar essas dicas. A primeira coisa importante para você fazer é separar o seu lugar, separar o seu espaço para que você consiga ler com tranquilidade, estudar de maneira adequada e com tranquilidade para fazer tudo aquilo o que o seu curso requerer. Além de ler bastante, eu faço muitas anotações e essas anotações vão me lembrar depois de tudo aquilo o que eu li, o que eu estudei. Caso eu fique com alguma dúvida, eu sempre retomo ao assunto. Eu sempre utilizo o material digital. Quase nunca eu tenho um material impresso, mas isso é a minha preferência. Eu sei, como professora, que tem muitas pessoas que precisam do papel e da caneta para fazer as suas anotações. Eu não preciso tanto disso. Eu uso o meu computador ou o meu celular, depende do equipamento onde eu estou estudando, e nele mesmo eu faço as minhas anotações. Tenho lá o meu bloquinho de notas e descrevo tudo aquilo que for necessário para que eu adquira aquele conhecimento. Outra maneira muito legal e que eu recomendo bastante para você fazer é fazer conexões entre algo que você já aprendeu ou algum conceito que você já conhece e correlacionar esse tema com aquilo que você está aprendendo. Essa é uma ferramenta que eu utilizo muito. Sou uma pessoa bastante visual. Eu, quando olho, gravo melhor as coisas do que ouvindo. Então, eu utilizo muito da ferramenta de imagens. Eu coloco lá um bloco de imagens. Vou mostrar aqui para vocês. Viram? Eu utilizo desses blocos de imagens e dessas anotações para que eu consiga adquirir esse conhecimento. Uma coisa que eu faço bastante também é nunca focar só num tema. Se eu foco só num tema, eu acabo me cansando muito dele e aí eu não progrido muito. Então, uma tática que eu uso para que eu consiga estudar mais em um dia só ou naquele determinado momento que eu defini para que eu estudasse, eu escolho os títulos ou as matérias ou as disciplinas, aí depende daquilo que eu estou estudando, e eu seleciono aquele grupo de coisas que eu tenho que dar conta naquele dia. Então, por exemplo, se eu vou estudar sobre ortografia, eu também tenho um outro leque sobre psicologia. Então, naquele dia, eu defini que eu vou estudar ortografia e psicologia. Em um momento, eu pego aquele conteúdo de ortografia, faço todo o meu estudo, risco tudo que é necessário, faço as minhas anotações, pesquiso o que eu estiver em dúvida e deixo ele descansar. Logo em seguida, quase que no mesmo momento, eu pego aquele conteúdo de psicologia, esmiuço tudo aquilo, todo aquele tema, faço as minhas anotações e deixo ele descansar. Assim eu vou variando o tema, eu não fico naquele processo maçante de focar só em uma coisa. Eu faço uma, descanso, faço a outra. Uma coisa que eu não faço de jeito nenhum é estudar quando eu estou muito cansada ou quando a casa está muito agitada. Com 2 filhos, crianças, vocês sabem que não é fácil. Cachorro, galinha, gato, piorou. Então, eu só venho para o meu canto do estudo quando realmente eu vou ter o meu momento de estudo. Aí sim, eu foco naquilo em que eu me programei para estudar. Quando o assunto é muito denso e eu preciso focar bastante, porque tem muitas particularidades daquele conteúdo e muita nomenclatura para eu guardar, e eu
não sou muito boa de memória nesse sentido, só no decorrer do tempo é que eu memorizo realmente os conceitos, as nomenclaturas. Eu faço um sistema de fichas, que eu vou deixar aqui para vocês também darem uma olhadinha para ver como que funciona o meu sistema de fichas. Vocês estão vendo? Eu faço fichas com temas e esses temas têm os meus significados, aquilo que vai fazer significância para mim, para que eu adquira o meu conhecimento. Então, eu faço essas anotações e guardo. E eu sempre retomo aquela anotação que eu fiz. Caso surja alguma palavra, alguma nomenclatura diferente em que eu acredite que eu vou guardar melhor, eu vou lá, apago, risco e emprego a nova nomenclatura. Isso faz com que eu guarde melhor os conceitos, as palavras. Pode ser que funcione para você também. Outra tática que eu uso bastante e dá certo é quando eu faço um link entre aquilo que eu estou estudando e algum filme ou algum vídeo no YouTube que eu consiga adquirir melhor aquele conhecimento. Então, por exemplo, eu estou estudando sobre desenvolvimento infantil e eu quero saber mais informações sobre Piaget, aquilo que ainda não tem lá naquele conteúdo que eu estou estudando, que eu estou lendo. Eu passo para a plataforma do YouTube, pesquiso lá, assisto os vídeos e como eu sou uma pessoa que adquire mais conhecimentos visualmente, lembra que eu já falei? Eu foco nesse vídeo e assim eu faço as anotações também desse vídeo. Depois disso, eu cruzo as informações entre aquele texto que eu li e aquilo que eu assisti e faço a minha própria retórica, o meu próprio conceito acerca daquele desenvolvimento infantil que eu estudei. Quando eu estou na sala de aula, eu uso muito essa tática para que eu consiga identificar no meu aluno qual é a criança que é mais visual, aquela que aprende mais vendo, do que aquela que aprende mais ouvindo. Ou também temos aquelas que aprendem mais sentindo, vivendo. Criança, geralmente, ela precisa vivenciar aquilo, ela precisa tocar, ela precisa sentir para ela adquirir aquele conhecimento com melhor facilidade. Mas há também aquelas que conseguem só vendo já aprender, ou aquelas que aprendem só ouvindo. Eu sou uma pessoa mais visual. Eu aprendo quando eu vejo, quando eu assisto, quando eu leio, quando eu interpreto aquilo que os meus olhos estão vendo. Existem outros tipos de pessoas e em sala de aula eu uso uma brincadeira bem simples para eu conseguir identificar qual é a criança que é mais visual ou a mais auditiva, por exemplo, e elas me respondem e partindo disso eu uso as táticas para que elas aprendam com melhor facilidade. Porque o professor que não conhece o seu aluno dificilmente vai ter significância para essa criança. A brincadeira que eu falei para vocês é a seguinte. Primeiro, vocês vão pedir para as crianças fazerem aquilo que você fizer. Então, você faz um gesto e ela tem que te responder com esse mesmo gesto. Então, bate as mãos. Põe a mão na orelha. Põe a mão no nariz. Isso vai fazer com que a criança vá se entretendo, vá curtindo a brincadeira e entre nessa descoberta aí de se ela é visual ou auditiva. No meio da brincadeira, você dá uma pausa e pede para as crianças: agora vocês vão fazer tudo aquilo que eu falar e não aquilo o que eu fizer. Combinado? E aí você faz o teste com as crianças. Põe a mão na boca, põe a mão na orelha. E a criança vai fazer tudo aquilo que você disser e não o que você fizer.
No decorrer da brincadeira, você vai prestar atenção quem é que consegue mais vezes colocar a própria mãozinha onde pediu para que ela colocasse e não onde você colocou a mão. Assim, você vai descobrir se a criança é mais visual, se ela aprende mais olhando para você e fazendo os movimentos, ou se só escutando ela também consegue aprender. Na maioria das vezes, as crianças são mais visuais, mas isso não é regra, porque existem as exceções. E aí você, professor, vai conseguir definir a estratégia melhor para empregar com o seu aluno. E você, estudante, também faça esse tipo de teste. Peça para alguém fazer a brincadeira com você dos comandos. Se você responder melhor ouvindo, você é um estudante mais ouvinte. Escutar podcasts, escutar áudio, aulas, vai te ajudar muito. Mas, se você for mais visual como eu, você vai precisar ler, você vai precisar assistir e assim o conteúdo vai ficar mais fácil para você. Vocês gostaram das minhas dicas? Se gostaram, deixa o joinha para mim. Se não gostou, deixa o dislike também. Eu preciso melhorar esse canal. Tchau, pessoal!